Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje nossa aula de número 9, dia 15/5/2023. Hoje nós vamos falar um pouco de escrituração contábil, ou alguns conhecidos, né? Alguns conhecem como livro caixa, e onde é lançado, né, todas as movimentações financeiras da empresa. São algumas movimentações obrigatórias, outras não, mas todas são lançadas na escrituração. Boa noite, Amina, seja bem-vinda. Boa noite. Vou te falar um pouquinho também sobre método da partida dobrada. A gente até falou um pouco sobre esse método lá no início, né, do curso. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse método hoje. Se alguém não fez alguma das atividades, pessoal, vamos fazer, viu? Eu até vou colocar aqui na tela para a gente passar um feedback para vocês. Bom, nós temos aqui, ó, a atividade e frequência do dia. Vamos ver primeiro aqui do dia 8. Então nós temos aqui a nossa atividade. 21 pessoas fizeram, significa que ainda falta alguém para fazer. Então nós temos aqui as pessoas que fizeram essa atividade, né? Atividade do dia 8/5, tá no grupo aí disponível para vocês. Vocês podem entrar no grupo, né? Tem a atividade lá do dia 8/5, tem o link da atividade, vocês podem entrar para fazer. É muito importante a gente colocar essas atividades em dias, porque hoje nós estamos na aula de número 9. Amanhã a gente já encerra o módulo de contabilidade. A gente já vai entrar num outro módulo. Então a gente já precisa resumir isso aqui, né, para a gente poder já entrar aí com o pé direito no próximo módulo. Então nós temos aqui a Natália Garcia já fez, a Mina já fez, Luiz Eduardo, Daniel Bastos, Débora Muller, Janaína Pereira, Natanaele, Maria Clara, Lara Valentina, Rogério Ferreira, Priscila da Silva, Fernando dos Santos, Luzia Maria, Eliane Gomes, Wevely Faria, Gessiele Silvestre, Maria Cristina, Fabiola, Taila, Josilene Silvestre. Então todos esses já fizeram essa atividade. Então vocês já estão livres dela. Quem ainda não fez, né? Porventura o nome não se encontra aqui. Vamos entrar e vamos fazer para colocar tudo em dias. A outra atividade que a gente fez, a atividade do dia 10. Aqui, como vocês podem ver, né, 17 pessoas fizeram essa atividade. Então, vamos ver aqui. Temos a Débora, o Daniel, GCL, a Mina, Natanaele, Maria Clara, Lara Valentina, Luiz Eduardo, Natália Dark. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Boa noite, obrigado. Então nós temos também a Maisa Cristina, Rogério Ferreira, Fernanda dos Santos, Priscila, Fabiola, Taíla, Thalia, Josilene e Luzia Maria. Então todos esses alunos já fizeram essa atividade. Quem ainda não fez, né, a atividade lá do dia 10, vamos entrar lá e vamos fazer. Uma atividade bem simples, né? Só marcar aqui uma das opções, né? Tem aqui o princípio da competência. No caso, ele faz uma pergunta, né? E aí ele quer saber qual desses princípios aqui se refere, né, a essa pergunta. Então, você vai marcar a opção. Nós temos a opção A, opção B, opção C e D. E aí nós temos o princípio da competência, o princípio da
oportunidade, entidade e princípio da prudência. Aí você vai escolher qual é a letra, né, para a opção que refere-se a essa pergunta. E as outras também são semelhantes, mas está muito fácil, né? Não é algo assim difícil de fazer. Quem ainda não fez, vamos entrar e vamos fazer a atividade, é muito importante. Bom, vamos aqui então, método das partidas dobradas. Nós falamos um pouco sobre ele, né? Foi desenvolvido pelo Frei Luca Pacioli. Nós falamos do Frei Lucas Pacioli lá no início, né? Nas primeiras aulas. E aqui a gente vai entender um pouquinho melhor qual é esse método da partida dobrada, que é exatamente quando você compra um bem, né? Por exemplo, um veículo, a empresa comprou um veículo, então esse veículo entra no ativo, né? E o dinheiro que pagou esse veículo entra no passivo, então na conta de débito, de crédito, né? Aí na conta de débito, que aí vai debitar esse valor. E aí nós vamos ver mais ou menos como que funciona aqui na prática. Como vimos na unidade 1 desse método, foi criado pelo Frei Luca Pacioli com o objetivo de mostrar as alterações ocorridas no patrimônio em determinado período, porém mantendo sempre o equilíbrio nos resultados ou nos recursos ativo e a sua aplicação passivo. Então entra o ativo, né? Entra no ativo aqui, no caso o bem, que é o carro, e depois ele também, a dívida desse ativo entra no passivo, que vai sair do caixa esse dinheiro para pagar esse ativo. E aí faz o que? O equilíbrio, né? Por isso que fala método da partida dobrada. Para demonstrar esse equilíbrio, é feito sempre o registro das operações apontando a origem do recurso onde foi aplicado, como nas tabelas vistas até o momento. Assim, o mesmo valor é lançado sempre 2 vezes, uma de cada lado, na planilha, pois a cada gasto corresponde a um bem ou um direito correspondente. Esse método consiste essencialmente no princípio de que cada débito feito em uma ou outra ou mais contas corresponde a um crédito equivalente em uma ou mais contas. Não existe débito sem crédito correspondente. Ou seja, não tem como eu comprar um bem se eu não tenho como pagar esse bem. Então eu compro o bem, pago o bem. Então são partidas dobradas. Então entra um na conta de crédito, na conta de débito. Então debitou, creditou. Saiu de uma, passou para outra. Aí o que acontece? Equilibra. Então se eu tenho um valor aqui no meu ativo, né, eu tenho um valor no caixa, 60 mil reais, vou comprar o carro. Então eu tenho que lançar no passivo, porque esse dinheiro saiu do meu caixa. Então agora eu tenho um ativo, que é o meu carro, mas também eu tenho um passivo, né, que é o que eu paguei o valor do carro. E aí nós temos um exemplo, né? Se comprou um carro no valor de 15 mil, ele vai entrar no balanço da seguinte maneira. Então nós temos um ativo, valor de 15 mil, e o passivo, né? Pagamento ao fornecedor, 15 mil. Então eu tirou aqui do meu ativo, passou para o meu fornecedor. Ou seja, saiu do meu caixa, né, para pagar o fornecedor. Então agora eu tenho um ativo, que é o meu carro, porém também saiu esse dinheiro do meu caixa. Então houve o quê? Um equilíbrio. Balanço patrimonial sempre tem que haver um equilíbrio. Tá? Não pode haver um desequilíbrio. Não tem como eu comprar o carro se eu não tenho dinheiro no caixa. A não ser que eu pegue um financiamento. Mas da mesma forma, vai entrar um ativo e vai entrar um passivo, porque aí eu tenho um financiamento. Pode ser um passivo, né, aí a longo prazo, né? Pode ser uma conta a longo prazo. Então, todo jeito vai para o passivo. Passivo não circulante. Então, ele, se for financiado, é lógico. Então, entra no meu ativo e no carro o valor do carro e entra no meu passivo não circulante, que no caso é um valor financiado a longo prazo. Mas de qualquer forma tem que equilibrar. Tudo que entra no ativo também tem que entrar no passivo, porque
Pensem comigo, você tem dinheiro, você compra um bem, pagou o bem, passivo, né? Aí o bem vai entrar onde? No ativo. Houve o quê? Um equilíbrio. Não tem como eu tirar um dinheiro do meu ativo e não lançar no passivo. Aí vai haver o quê? Um desequilíbrio fiscal. Isso pode gerar um problema sério para a empresa, né, e para os colaboradores que fazem esse balanço. Só um minuto, pessoal. Já vamos só. Boa noite, Rogério. Conseguiu ouvir? Tá me ouvindo? Boa noite. É porque eu tava calado, Luzia. Porque eu saí da tela para aceitar o Rogério. Aí sempre que eu saio, às vezes eu tenho que sair de uma tela para entrar numa outra tela para aceitar o colega de vocês. Aí por isso que às vezes eu faço um pouquinho de silêncio. Até vocês percebem por conta do compartilhamento. Tipo, eu tô no compartilhamento, aí eu saio dele aqui para uma outra tela. Aí às vezes eu faço um pouco de silêncio para receber o colega. Bom, conseguirem compreender, pessoal, essa questão, né, do método de partida dobrada? Então, toda vez, né, que sai um dinheiro do caixa, ele sai por uma finalidade. Qual é essa finalidade? Se saiu do caixa, ele vai, de qualquer forma, ele vai sair para o passivo de alguma forma, né? Seja pagamento de fornecedor, seja pagamento de aluguel, seja pagamento de água, energia, seja qual for. Saiu do caixa, saiu do ativo, vai passar para o passivo. Método de partida dobrada. Saiu do lugar, vai para o outro e vai equilibrar as contas. Certo? Conseguiram compreender isso aí? Até tá dizendo aqui, ó, o meu ativo ficou igual, né, ao passivo. Quer dizer que o meu balanço está o quê? Equilibrado. Balanço tem que estar equilibrado, né? Uma vez que esse balanço não está equilibrado, está acontecendo alguma coisa, merece um cuidado, merece uma atenção, né? Pode acontecer alguns fatos irrelevantes, sim, mas merece atenção. A gente tem que estar meio de olho nisso aqui. Existe aqui agora, nós vamos falar dos livros caixas, né? E também dos registros fiscais, né? Esses registros são de extrema importância, porque toda vez que você faz uma atualização nos registros, né? E aí o que acontece? Eu tenho acesso a esses registros e eles têm que estarem atualizados. Não tem como, por exemplo, um diretor de uma empresa fazer um novo investimento se ele não tem os registros dessa empresa ou se esses registros não estão atualizados. E existem alguns registros que são obrigatórios, principalmente os registros fiscais. Então eles têm que ser atualizados constantemente. Mas voltando aqui, né, para método de partida dobrada, é por meio desse método que as empresas ou pessoas podem acompanhar detalhadamente as aplicações de seus recursos, o que possibilita melhor planejamento do futuro. Esta unidade iniciou a discussão sobre aspectos mais específicos da contabilidade, apresentando uma noção e os seus objetivos e métodos. Bom, essa é a primeira parte, né? A gente fez aqui como eu disse a vocês, eu tinha um estudo aqui que eu já tinha planejado para uma outra turma de contabilidade, então eu peguei aqui o melhor desse estudo e trouxe para vocês. Então, é um estudo aí de 180 horas, mas, né, eu consegui aqui fazer um apanhado e estou ministrando aqui o melhor desse estudo para vocês em 40 horas. Então,
É assim, é muitas informações. É lógico que a gente tenta, né, esmiuçar da melhor maneira possível para que vocês possam ter noção do que é um balanço patrimonial, que é uma das partes mais importantes dentro da contabilidade, né, além dos livros de registro, a gente vai estar falando deles agora, é o balanço patrimonial. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Tranquilo, professor. Ótimo. Então vamos lá, né? Procedimentos contábeis básicos. E aqui nós temos outros procedimentos, nós vamos falar de escrituração. Acredito eu que vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Escrituração quer dizer o quê? Registros de todas as informações da empresa. Então tudo é registrado em livros caixa. E esses livros, né, ali são muito bem guardados. Então esses registros, essa escrituração tem que ser muito bem guardada, porque ali está a história da empresa, está todos os bens da empresa, uma cadeira, para vocês terem ideia, né, está registrada nesses livros. Né? Se for uma mesa, um computador, tudo está registrado. Tudo tem um número de registro. Então, tudo é numerado. Então, cada item da empresa tem uma numeração, um código, e esse código, né, consta na escrituração desses imóveis ou desses bens. Então, tudo é registrado nesses livros. Né? Hoje nós temos esses livros, né, aí, digitais, que são aí mais práticos, né, para serem usados, mas nós também temos eles manuscritos. Então, tudo é para melhoria, né, contínua aí das empresas. Então, bora lá falar um pouquinho de escrituração. As empresas dispõem de livros específicos para registrar tudo o que acontece em seu dia a dia, que esteja ligado à gestão de seu patrimônio, isto é, aquilo que possa alterá-lo. Sempre que surge a necessidade de uma nova tomada de decisão na empresa, esses livros são consultados. Daí a importância de estarem sempre atualizados e com a contabilidade impecável. Como eu disse a vocês, esses livros são de extrema importância porque registra todos os bens da empresa. Ah, professor, mas quantos livros a empresa precisa ter? Depende muito do tamanho da empresa, de cada segmento da empresa. De repente é uma empresa que tem 5, 6 segmentos diferentes. Então a gente vai ter departamentos diferentes. Nós vamos ter livros diferentes. Né? Cada departamento vai ter ali os seus livros específicos. Aí depende muito do tamanho de cada departamento, se há necessidade de mais de um livro, né? Se há necessidade de registrar isso de forma separada, isso aí vai depender de cada empresa. Não existe uma norma pré-estabelecida para um número de livros. Agora, existem alguns livros que são obrigatórios, tá? Então, esses que são obrigatórios, esses sim tem que ser feito, né, pelas empresas, tem que ser registrado, principalmente a parte fiscal, né? Que o governo ele não quer perder ali a sua parte, né, a sua fatia do bolo. Então isso tem que estar tudo registrado. Muitas vezes tem auditorias, né, onde vem alguns auditores analisar tanto a parte fiscal da empresa quanto os livros, né, se está batendo as informações. Então é importante que esses livros estejam atualizados. E na tomada de decisão, isso é muito importante. É como se você soubesse tudo que você tem. Aí você, por exemplo, você tem uma casa, um carro, 2 cachorros, 3 galinhas. Quem geralmente trabalha como produtor rural, eu vou falar de pequenos agricultores rurais, é um pouco mais exigido. Eu acho que quem aqui, se alguém de vocês já trabalhou com isso, ou conhece alguém que trabalha, vai entender o que eu estou dizendo. O produtor rural,
Boa noite, Gessiele, seja bem-vinda. Toda vez que um produtor rural ele vai fazer um projeto para investimento lá no Banco do Brasil, nós temos aí um custeio chamado de Pronaf, que é um dinheiro aí que é investido, que é liberado aí para os produtores rurais para que eles possam plantar. E todas as vezes que esse Pronaf, né, ele vai ser liberado para algum produtor, ele precisa passar ele passa para o banco um registro de tudo que ele tem. Então lá existe um documento chamado DAP. Nesse documento tem a quantidade de rebanho, cachorro, porco, galinha, vaca, casa, carro, tudo consta nesse documento. Então, a partir desse documento que o banco vai liberar esse dinheiro para essa pessoa. No caso de pessoas, no caso esse é pessoas que trabalham, né, como produtores rurais, então eles têm a inscrição estadual. Então, tudo é feito através da inscrição estadual. No caso de nós, né, pessoas físicas que não temos propriedades, mas se nós, né, dependermos do banco, se a gente for fazer um financiamento no banco, o banco também vai querer saber da nossa vida, né? E o banco vai dizer para você assim, o que você tem? Ele vai fazer um checklist da sua vida. Então ele vai começar a perguntar o que você tem para oferecer, né? O que você tem disponível, qual o seu salário, quanto você ganha, sua esposa trabalha, quantos filhos vocês têm, né? Quantas pessoas fazem parte do quadro familiar, se a mãe mora com você. Então, assim, são várias perguntas. Por que há essa indagação, essas perguntas? Porque o banco ele quer ter certeza de que você vai conseguir pagar aquele financiamento. Então ele vai fazendo ali várias perguntas e aí depois que ele faz todas as perguntas, esse é o passo inicial, aí ele vai buscar as provas, né? Aí que tá, né? Então a gente fala assim, não, eu ganho 10 mil. Tá, então agora você vai ter que provar que você ganha os 10 mil. Então agora é a hora das provas, né? E aí você tem que providenciar o quê? Toda a documentação necessária para provar para o banco quanto você ganha, né? O quadro familiar, tudo certinho, documentação, para depois o banco liberar esse dinheiro para você. Na empresa não é diferente. Quando a gente fala de escrituração, é exatamente isso. É registrar todos os bens que a empresa tem. Porque se essa empresa necessita de um financiamento, o banco quer saber o que essa empresa tem. E aí é onde entra, né, a escrituração dessa empresa. Então o banco vai ter acesso a toda a parte de escrituração da empresa para conhecer a estrutura da empresa. Então o cara lá, por exemplo, o banco não vai lá na empresa fazer uma análise de tudo que tem na empresa. Não, ele vai olhar na escrituração. Na escrituração consta tudo que tem. Então ele vai puxar lá um relatório fiscal, e aí ele vai saber quanto essa empresa está gerando ali de lucro bruto, quanto que ela está gerando de lucro líquido, né? Para qual fim esse financiamento. Então o banco quer saber. A empresa tem que informar o banco qual é o fim, né? Para que ela quer esse dinheiro. Então o banco ele está interessado em ofertar o dinheiro, em ofertar não, ele está interessado em dar o dinheiro a juros, né, para aquela empresa, mas ela tem que saber, o banco quer saber o que a empresa vai fazer, porque o banco também quer ter uma garantia que ele vai receber aquele dinheiro de volta. Ninguém vai dando o dinheiro assim a esmo, né? Só o Silvio Santos mesmo, né, que dá umas notinhas de 50, umas notinhas de 10, umas notinhas de 100, mas os bancos não. Então eles precisam ter o quê? Uma garantia. E essa garantia vem através do quê? Muitas vezes vai usar a escrituração contábil. Então, através disso, o banco consegue ali fazer uma análise do capital, do patrimônio líquido dessa empresa através da escrituração contábil. É importante que ela esteja atualizada sempre, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de cada livro e depois vocês vão entender um pouco melhor. Mas na verdade isso aqui é o registro de tudo que a empresa tem. Então, tudo que tem dentro de uma empresa, todas as máquinas, né, os colaboradores, tudo está registrado nesses livros. As empresas dispõem de livros específicos para registrar tudo o que acontece em seu dia a dia, que esteja ligado à gestão ou patrimônio, isto é, aquilo que possa alterá-lo.
Sempre que surge a necessidade de uma nova tomada de decisão na empresa, esses livros vão ser, esses livros, né, são consultados. Daí a importância de estarem sempre atualizados e com a contabilidade impecável. A atualidade, a quantidade de livros adotados depende não só do ramo de atividade, mas também do porte da empresa. Esses livros podem ser classificados quanto à utilidade em. Aí nós temos, né, uma classificação, porque como eu disse a vocês, podem ser muitos livros. Aí depende muito do tamanho da empresa, né, quantos segmentos essa empresa tem, né, e a gente vai definir a quantidade de livros através da necessidade que a empresa tem naquele momento. Bom, e aí nós temos aqui os principais. Depois que a gente classifica, que a gente tem esses livros, a gente vai classificá-los. Classificá-los como? Classificá-los, né, tipo assim, quais são os mais importantes? Os quais que são essenciais? Os quais não podem faltar? Os quais são exigidos por lei? Então a gente vai classificar os mais importantes e os menos importantes, né, a gente vai deixando ali mais para um lado. Lógico que eles também precisam ser alimentados. Principais: livro diário, livro razão, livro diário e livro razão, utilizados para o registro de todos os fatos administrativos. E aí nós temos, né, os livros auxiliares: livro caixa, registro de duplicatas, contas correntes e etc. Quais são os registrados, nos quais são registrados os eventos específicos que futuramente servirão de base para preenchimento do livro diário. Levando em conta a finalidade dos livros contábeis, eles são classificados em. Aí nós temos, né, outra classificação: obrigatórios e facultativos. Quais são os obrigatórios? São os exigidos pela legislação comercial, tributária e socioetária. Então, esses são obrigatórios, né? Não pode faltar, porque gera imposto, gera multa para a empresa, porque eles têm que estar sempre atualizados. Sempre que as leis que os exigem varia de acordo com o âmbito federal, estadual e municipal. E existe aquela questão também da atualização das leis, né? Como vocês sabem, cada governo, cada presidente, cada governo municipal, governo estadual, governo federal, toda vez que muda um governo, pode ser que mude algumas leis. Pode ser que alguns governos coloquem algumas leis e pode ser que também tire algumas leis. Pode ser que coloque uma medida provisória. Ah, nós não vamos cobrar o IPI durante 6 meses. Então, pode acontecer. Então, isso vai variar. E aí o contador, né, ou a pessoa responsável pela contabilidade, ele tem que estar atento a essas informações para registrá-las, para que não falte nada, porque senão a empresa fica tomando prejuízo, ou às vezes a empresa não registra bem uma fiscalização e a empresa será penalizada. Então todas essas partes, né, são importantes. Aí vocês vão falar assim, mas tanto de livro, que tanto de coisa, isso é bagunçado, esse negócio bagunça a cabeça da gente, a gente fica doido. Gente, calma, vocês precisam conhecer, né? Você só precisa conhecer. Se alguma vez alguém falar sobre escrituração contábil, você já sabe o que é. Né? Eu acredito que muitos de vocês não sabiam o que era uma escrituração. Escrituração, na verdade, então, é o registro das informações que acontece diariamente dentro de uma empresa. Esses registros servirão, né, para futuras tomadas de decisões pelos gestores. Então, nós temos os livros facultativos, usados pelas empresas, né, para auxiliar na contabilização, mas não são exigidos por lei, como o livro de contas corrente, de conta
controle de contas e etc. Ou seja, tem alguns livros que são exigidos, não podem faltar, e outros, né, são facultativos, você usa para controle próprio dentro da sua empresa ou dentro do seu negócio, certo? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? E aí nós temos até um livro aberto aqui, né, com algumas informações. Quem já preencheu o livro caixa de empresa ou algum tipo de escrituração? Alguém aqui já fez esse trabalho? Parte de escrituração na empresa? Fazia anotações de alguma movimentação dentro da empresa? Não? Ninguém? Os eventos que modificam o patrimônio da empresa são chamados de fatos administrativos. Esses livros são muito importantes. Quando eu trabalhei na Perdigão, lá tinha vários livros no setor que eu trabalhava. Então tinha vários livros, era parte do CIF. Então havia vários registros todos os dias. Registro de animais que chegavam, registro de animais que eram abatidos, registro de animais que eram congelados, né? E registro de animais que eram exportados. Então todos esses processos tinha que fazer o registro nos livros. E era tudo manual. Tinha vez que eu ficava lá observando, as meninas tinham que lançar 60 itens num dia só. 60 itens, tudo manual no livro. E aí quando vem uma auditoria, aí eles querem saber tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí eles vão pegar aquele livro, eles vão olhar data, o dia, o horário, né? Quando é que aquela mercadoria chegou na empresa, qual é a hora que chegou, por exemplo, a matéria-prima, né? Matéria-prima entrou que horário, né? De onde que veio a matéria-prima? Então, é tudo registrado. Então, os horários, de onde que veio, qual o caminhão que trouxe, a placa do caminhão, tudo fica registrado. Quando acontece uma contaminação em algum lote de animal, eles já sabem de onde que veio. Ah, aconteceu a contaminação no lote 2030. E aí eles vão rastrear o lote 2030. Quem que trouxe esse lote, né? Veio de onde, qual foi o caminhão, qual o horário que chegou na empresa, quais são os lotes que passou próximo desse lote, pode ser que outros lotes tenham sido contaminados. Então eles vão analisar o que veio depois desse horário, né? Porque passou na mesma linha de produção. Então, eles vão analisar o lote seguinte para saber se não houve uma contaminação no lote seguinte. E aí há um rastreio total e eles têm o controle total de tudo, né? Porque está registrado. Agora imagina se não registrasse. Que loucura! Imagina como que você iria saber, né? No meio lá de 1 milhão de aves, como que você saberia da onde que veio? Então, no meio de 1 milhão, se uma der problema, ele sabe de onde que aquela uma veio. Então, assim, é um negócio muito bem organizado. Por isso que é importante nessa questão dos livros de registro, porque você consegue rastrear tudo, né? E lá na Perdigão, além de ter o livro manual, tinha também os arquivos digitais. Então você tinha no computador, né, tinha que lançar tudo no computador. Fazia manuscrito e depois lançava no computador. Mas por que todo esse trabalho? Para não correr o risco de perder esse documento, que é um documento. Então se lança só no sistema, se dá uma pane geral lá no sistema, pega fogo, sei lá, o sistema cai, perde aquilo ali. Então eles tinham registrado também. Então assim, é muito importante isso. E esses livros são guardados aí por um tempo, né? Para depois serem incinerados. Bom, então vamos aqui um pouco mais. Os eventos que modificam o patrimônio da empresa são chamados de fatos administrativos. Então, eventos que modificam o patrimônio da empresa. Então, quais são os eventos que podem modificar o patrimônio da empresa? Eu falei num para vocês várias vezes. Eu falei nesse evento que pode acontecer, que acontece ao longo da sua vida útil. Alguém se lembra?
Vai ganhar um bombom, quem se lembrar. Vocês lembram de eu falar que ao longo prazo vai acontecendo, que aquele bem que você tem não tem o mesmo valor. Você compra um carro hoje, amanhã ele já não tem o mesmo valor, e aí vai sofrendo alterações ao longo do ano. Alguém se lembra da palavrinha mágica? Depreciação. Ei, mina, parabéns! Eu ia falar desvalorização, hein? Mas dá no balanço patrimonial a depreciação. Então, esse é um dos eventos, né, que podem mudar, né, ou modificar. Esse é um desses fatos administrativos. Então, o patrimônio, digamos que eu tenho um patrimônio de 1 milhão, e aí a gente vai fazer uma atualização na parte de depreciação. Pode ser que o meu patrimônio caia para 850, tá, 1 milhão cai para 850, ou cai para 900, ou 950. Aí vai depender muito ali, né, da depreciação. Isso é feito no caso, essa depreciação ela é descentralizada. O que significa isso? Cada supervisor vai fazer ali da sua área dentro da empresa, numa empresa grande. Então é descentralizado. Então, os engenheiros, junto ali com os supervisores, fazem uma análise, né, do maquinário para saber como que está a vida útil desse maquinário, e aí passa o checklist lá para o pessoal fazer a depreciação, fazer os lançamentos de depreciação. E aí eles vão lançar, e pode ser, né, que aconteça de ter aqui uma desvalorização do patrimônio da empresa. Então são fatos administrativos. Outros eventos que podem modificar também, você pode, por exemplo, ter que mandar um funcionário embora. Então você vai ter que fazer uma mudança. Você pode contratar outros novos funcionários. Houve também mudança. Então, essas mudanças acontecem o tempo todo. Então, precisa ser registrado. Cada departamento, como eu disse a vocês, é descentralizado. Então, cada departamento vai fazendo ali os registros. E aí, no final, nós temos, né, o registro de tudo dentro do sistema e manuscrito também. Então, cada setor tem ali os seus registros, manuscrito, e nós temos um sistema onde nós temos acesso a todos, né, de uma vez só. Então, nós conseguimos acessar, através do sistema, todos os setores de uma vez só. Mas os manuscritos, né, fica descentralizado, cada um fica no seu setor. Porque imagina uma empresa que tem aí departamentos diferentes, imagina 40 departamentos diferentes. Então, vamos analisar a Perdigão. Perdigão nós temos lá a recepção. Então, lá na recepção, nós temos uma parte ali, nós temos o registro, caixa da recepção. Aí nós temos a parte de produção. Então, nós temos a parte, né, de registro de produção. Nós temos a parte de congelamento. Então, já é um outro departamento onde faz o registro de congelamento. Aí nós temos a parte industrializados. Já é um outro departamento. Aí sai do industrializado, congelamento novamente, congelamento de industrializados. E assim vai, né? Aí nós temos a parte de expedição, já é outro departamento. Nós temos o CIF, que faz toda a fiscalização, faz a fiscalização de todos os setores da empresa. Então, o maior de todos eles primeiro, recursos humanos, depois o CIF, né, de todos esses departamentos, porque a parte de recursos humanos faz ali a contratação e demissão de todos os funcionários da empresa. Se for 10 mil, os 10 mil vai passar pela parte de recursos humanos. Então, o maior departamento da empresa é a parte de recursos humanos, porque ali movimenta toda a empresa, né? A parte dos colaboradores. Então, todo colaborador passa pela parte de recursos humanos. Então, os registros, os maiores números de registros na parte de recursos humanos e no CIF, que é a parte fiscal, que faz toda a parte de fiscalização, desde a recepção até a expedição. Então, são vários departamentos diferentes, são vários livros diferentes, e no final nós temos um sistema com todos esses departamentos, onde um gerente, um diretor vai entrar no sistema e vai conseguir identificar tudo que foi registrado.
É lógico que tem ali os valores, as somatórias dos valores, que é o mais importante. Imagina uma empresa que movimenta ali, sei lá, 100 mil registros por dia de todos os departamentos. Então fica meio difícil você analisar registro por registro, a não ser que você precisa fazer uma auditoria, você precisa procurar um registro específico. Mas geralmente eles vão analisar o valor total de todos os registros, né? E a importância também, aí geralmente a gente vai falar assim que há alguns registros que são importantes, principalmente a questão financeira e fiscal da empresa. Então são os registros que são mais importantes, que são mais visualizados pelos que conduzem essa empresa. Mas só para vocês terem ideia, então são muitos registros, muitos livros, então não é fácil, né? Mas, como eu disse a vocês, é descentralizado. Então cada setor faz os seus. Isso facilita muito a vida das pessoas que trabalham na empresa. Parte de expedição também, né, cria um número de registro muito grande. Imagina uma perdigão daquela, ela deve passar pela recepção dela ali, mais ou menos na parte de expedição de notas, mais ou menos umas 150 carretas por dia. Então, assim, são muitos registros que eles precisam fazer. Mas aí eles têm os colaboradores específicos para cada função, né? Um faz a parte de expedição de notas, um faz a parte de certificação, o outro faz a parte de registro. Então é sempre dividido. Ali tem 10, 15 pessoas fazendo aquela função, sempre tudo descentralizado para não pesar para ninguém. Bom, então podem acontecer fatos administrativos o tempo todo. Justamente por esse motivo, eles precisam ser registrados nos livros de escrituração da entidade. Esses fatos podem ser agrupados em 3 diferentes. Bom, aqui nós temos 3 fatos diferentes. Quais são eles? Fatos permutativos, qualitativos ou compensativos. Não alteram o patrimônio líquido da empresa, apenas evidencia trocas entre o ativo e o passivo. Fatos modificativos ou quantitativos. Surge quando o patrimônio líquido sofre alguma alteração. Fatos mistos. Engloba ao mesmo tempo as duas situações citadas anteriormente, diferentemente dos fatos administrativos. Existem os atos administrativos que correspondem aos eventos que acontecem na empresa, mas não afetam o seu patrimônio. Por exemplo, contratação de funcionários, efetivação de contratos de seguro ou assinatura de finança para terceiros. Não se deve supor, então, que por não representarem alterações no patrimônio, não precisa ser lançados nos livros de escrituração. É necessário analisar cada um dos eventos individualmente, pois alguns deles podem representar compromissos que no futuro vão acarretar modificações na situação financeira, como promessa de bens como garantia de dívida, hipoteca de imóveis, emissão de títulos, cobranças bancárias, financiamentos, ou avais a favor de terceiros e etc. Então, aqui nós falamos da parte de obrigação e também existe a parte, né, não obrigatória, que pode acontecer, né, da pessoa querer fazer só mesmo para ter um controle ali de pessoal. Desta forma, a contabilização é feita utilizando-se de algumas provisões para fazer frente a essas possíveis obrigações futuras, como avais e garantias, conforme orientações dadas, né, ao processamento técnico e provisões, provisões, né, passivo contingente e ativo contingente. Os elementos que modificam o patrimônio da empresa são chamados de fatos administrativos. Justamente por esse motivo, eles precisam ser registrados nos livros de escrituração da entidade. Esses fatos
podem ser agrupados em 3 diferentes. Permutativo, nós já até vimos aqui, acho que ele até saiu aqui do... Nós já falamos um pouco sobre eles. Fatos permutativos, quantitativos. Bom, eu acho que eu tinha perdido aqui. Vamos aqui. Diferente dos fatos administrativos, existem os atos administrativos. Então, temos fatos e temos atos. Os atos administrativos que correspondem aos eventos que acontecem na empresa, mas não afetam o seu patrimônio. Então, nos fatos, né, é um pouco diferente que nos atos. E aí nós vimos aqui, por exemplo, né, a contratação de funcionários, a efetivação de contratos ou seguros de finanças. Eu até tinha falado um pouco sobre isso aqui, eu acho que o meu mouse aqui deu uma subida. Vamos para frente aqui que eu já tinha falado ali. Dessa forma, a contabilização é feita utilizando-se de algumas provisões para fazer frente a essas possíveis obrigações futuras, como avais e garantias, conforme orientações dadas, né, no pronunciamento técnico do CPC 25, provisões passivo, contingente ativo e contingente. E aí nós temos aqui alguns livros. E aqui nós temos, né, a natureza desse livro, a finalidade e utilidade. E aí nós temos o livro Razão, Sistemáticos, Finalidade obrigatório. Então, o livro Razão é obrigatório. Tem que ter, né? Não pode ser. E depois a gente vai falar, né, sobre cada um deles. Então, nós vamos citar primeiro aqui, né, os nomes e depois a gente vai falar de cada um desses livros aqui. Então, nós temos o livro Razão, o livro Diário, né, cronológicos, obrigatório, principal. LALUR, sistemático, obrigatório, auxiliar, né, utilidade, auxiliar. Nós temos o livro Caixa, mais conhecido, né? Acredito que vocês já ouviram muito falar sobre o livro Caixa. O livro Caixa é muito conhecido. Até pessoas aí, os mais velhos, né, que comprava, né, naquelas mercearias, antigamente, as pessoas tinham um livro Caixa lá em cima do balcão. Quando você ia lá, comprava alguma coisa deles, já ia lá no livro Caixa e anotava aquilo que você tinha comprado. Então eles levavam muito a sério esse negócio. Né? Hoje, os comerciantes parece até que esconde o livro Caixa, né? Porque aí eles anotam só o que convém anotar. Antigamente não, as pessoas levavam isso mais a sério. Talvez o Daniel até lembra, Daniel dá mais ou menos mais assim da minha época. Eu lembro de um turco que existia na cidade de Caçu. Aí meu pai fazia algumas compras no mercado lá do turco. E aí ele tinha um livro Caixa, as folhas amarelas, um livro bem grandão, ficava em cima do balcão. Toda vez que alguém comprava alguma coisa, ele ia lá e registrava naquele livro. Aí ele era o livro Caixa, né? Aí ele falava, tem que registrar aqui porque para manter o controle das minhas finanças. E aí tinha uma plaquinha assim bem grande lá também, fiado só amanhã. Ele não vendia fiado para ninguém não. Lá se tivesse dinheiro comprava, se não tivesse ia embora sem a mercadoria. Mas esse cara prosperou muito. Então esse livro Caixa é bem conhecido, né, por ser o mais exposto, né, à população, às pessoas que compram ali nos mercados, ou até mesmo pessoas que trabalham em supermercado já ouviu falar desse livro Caixa. Então, quando a gente fala lá do fluxo de caixa, é onde faz toda a movimentação e a gente vai estudar sobre isso, se eu não me engano, no próximo módulo. Quando a gente faz o fluxo de caixa, geralmente é o livro caixa. Então, toda vez que você faz uma movimentação financeira, isso fica registrado no sistema. Então, quando eu abro o sistema, eu já tenho todo o fluxo de caixa e todo o meu, né, livro caixa registrado. Só que isso é importante também, ter ele também
Algumas empresas têm manuscrito, a maioria não tem. Já fica no sistema mesmo. Natureza, sistemático. Finalidade, facultativo. Como ele não é obrigatório, né, mas ele é facultativo. Por quê? É um controle interno de cada empresa. Então, ele não é obrigatório, mas é necessário, né, para que a empresa possa ser gerida de forma correta. Utilidade auxiliar. Registro de duplicatas, sistêmico, obrigatório e auxiliar. Contas correntes, sistemáticos, facultativo também, não é obrigatório. E aqui é auxiliar. Bom, aí nós vamos começar a falar aqui, né, dos livros principais, e deles nós vamos falar do livro diário. Mas nós vamos deixar para nós concluirmos nessa parte dos livros amanhã. Então amanhã será a nossa última aula de contabilidade. A gente vai concluir essa parte dos livros amanhã. E a gente não vai conseguir avançar mais nesse conteúdo, mas a gente ainda vai falar um pouco sobre esses livros amanhã, principalmente dos principais livros aqui, e aí a gente vai falar um pouco sobre eles para vocês. Sobre escrituração contábil, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Ótimo. De boa. Maravilha, pessoal. Então, quero agradecer vocês pela participação maciça de vocês aqui hoje. Muito obrigado pela participação. Sejam bem-vindos, né? Excelente semana para vocês. Essa semana nós teremos um feriado na quinta-feira, né? Lamento demais, gostaria de estar com vocês na quinta-feira aqui estudando, mas vai ter um feriado na quinta. A Natália queria que fosse a semana toda, né? Mas a gente vai tirar esse feriado só na quinta, porque senão fura a nossa programação aqui. A gente precisa concluir o curso aí e nós já estamos já do meio para o final. Então nós temos que avançar, tá? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal.